Boa noite a todo mundo, tá? É realmente um prazer, assim, receber vocês na primeira live da 3DR, tá? A 3DR, quem não conhece, né, é uma empresa conectada à Sóio, né? É uma empresa só da parte tecnológica dentro da Sóio. Muitas pessoas já conhecem a gente. Estou vendo aqui vários amigos, consultores, né, produtores, colegas também do Márcio aí, né, que são colegas comuns da gente, né? A gente trouxe esse profissional excelente, né, que deu uma palestra muito interessante no congresso, no 47º Congresso de Pesquisas Cafeeiras, lá em Caxambu, onde foi muito interessante a abordagem que ele fez, uma abordagem muito aplicada, né, sobre o manejo de irrigação em áreas de gotejo, né, de gotejamento, com várias técnicas, né, sendo aplicadas, e ele mostrou a eficiência de cada uma, as vantagens e desvantagens, e hoje eu pedi para ele justamente trazer isso para a gente no momento, né, calhou que foi um momento importante, principalmente na região do sul da Bahia e estado do Espírito Santo inteiro, que está passando, Márcio, por um período de estiagem prolongada, temperaturas altíssimas, né, evapotranspirações batendo na casa aí de 6, 7 milímetros por dia, tá, Márcio? Em várias regiões aqui do nosso estado e também no sul da Bahia. O pessoal de Rondônia entrou aí também, falou que tá a mesma coisa, chegou um pouquinho de chuva lá, mas mesmo assim, muita estiagem, pouca chuva, evapotranspiração altíssima e balanço hídrico negativo, né? Que não é comum para essa época do ano para a gente aqui, tá? Verdade. Bom, então o Márcio, para quem não conhece, pessoal, o Márcio Luiz de Carvalho, né? Ele é engenheiro agrônomo, formado aí pela Universidade Federal de Lavras em 2002, né? Ele é consultor, ele é cafeicultor, professor, né? Especialista na parte de irrigação e manejo de irrigação, conduz diversas lavouras de arábica no Cerrado Mineiro, são lavouras irrigadas. Ele implantou os primeiros projetos de gotejo naquela região, juntamente com outros profissionais, tem um domínio incrível na parte de manejo e também de modelagem, né? Faz diversas modelagens, né? Criando mapas, né, de manejo dentro de várias formas de manejar. Ele tem também um trabalho muito interessante nas fazendas, onde ele é não só o proprietário, mas também o sócio proprietário, mas também o gerente técnico dessas fazendas, né? E mostrou nesse congresso, né, de pesquisas cafeeiras a importância do manejo para a sustentabilidade da cafeicultura, principalmente pensando, né, em altos rendimentos. Né, Márcio? Não é somente produção, mas altos rendimentos, ou seja, é o que realmente vai retornar para o produtor no final das contas. Porque Exato. muitas vezes acaba que a gente tem irrigação, tem fertigação, tem, né, um manejo bacana, mas não sobra muita coisa para o produtor. Muitas vezes o produtor coloca em excesso ou coloca pouco, e a gente sabe que isso vai impactar de alguma forma. Então, Márcio, eu vou deixar aberto para você o microfone e a câmera, tá? Você pode se apresentar e logo depois você pode tomar aí as rédeas e fazer a sua apresentação, tá? E muito obrigado por você estar hoje à noite aqui com a gente, né, dispondo do seu tempo, do seu conhecimento, e mais uma vez agradecer também, né, essas quase 30 pessoas que já estão aqui com a gente, né, ao vivo, né, e vão prestigiar você aqui hoje à noite. Boa noite ao pessoal aí, aos participantes, aos colegas, amigos, né? Tem muita gente conhecida aí. Agradecer aí ao Henrique, né, e toda a equipe aí pelo convite, pela organização dessa live, esse bate-papo, né, que é um assunto muito importante. E, pessoal, o objetivo dessa apresentação é que no final eu consiga passar uma mensagem, tá? E espero, né, que todos que estejam participando aqui online ou que depois possa estar assistindo de forma gravada, que consiga, tá, absorver essa mensagem que eu quero deixar aqui, certo? Talvez muito que eu possa estar passando aqui pode não ser, tá, a verdade absoluta, tá? Porque são muitas variáveis, né? Tipo de solo, clima, região, enfim. Mas eu quero deixar aqui uma mensagem, tá? No final a gente vai ter tempo para discutir, para perguntas, enfim, né? Eu vou dar início então à apresentação, compartilhar minha tela aqui. Então, pessoal, o Henrique já fez a minha apresentação aí, né, pro pessoal. E eu fui convidado esse ano, agradeço ao Dr. Matiello, André Fernandes, fui convidado esse ano para participar de um simpósio sobre irrigação e manejo no 47º Congresso, que foi agora em outubro, em Caxambu.
certo? Então, a gente fez essa apresentação lá e acho que o pessoal gostou bastante, tá? É um assunto, assim, muito interessante e importante, porque aqui a gente vai abranger economia de água, economia de energia, né, pessoal? E um bem inestimável aí, que é a água, né? A gente usar a água de forma racional. Então, sem mais delongas, o assunto aqui é o uso racional da água em cafeeiros irrigados, né? E o foco é manejo com sensores de solo, tá, pessoal? Então, vamos lá. É importante a gente conhecer um pouco da região, tá? Que a gente está instalado, né? Esse projeto é um projeto lá na região do Cerrado Mineiro. O início dele foi em setembro de 2007, tá, pessoal? E é na cidade de Presidente Olegário, ali no Chapadão, altitude média lá de 980 metros, a sede da fazenda está por volta de 1.000 metros, então essa é a região do Cerrado Mineiro, para quem não conhece, né? Eu acho que tem muita gente aí de Rondônia, do Espírito Santo, de Minas Gerais, mas talvez não tenha tantos participantes aí da região do Cerrado. É uma região, assim, com bastante potencial produtivo para café e, enfim, outras culturas. Então, essa aqui é a região lá que a gente está instalado, que a gente está com um projeto lá. São duas propriedades, Fazenda Santa Maria e Fazenda Manabuiú. Ela já está toda implantada, 307 hectares de café arábica irrigados por gotejo. A maior parte irrigado por gotejo enterrado, tá, pessoal? Então, beleza. Aqui um pouquinho da região do Cerrado Mineiro, né? Um pouco das características da região. É uma área mais ou menos aí de 235 mil hectares, né, em produção de café arábica, né, mais de 4.500 produtores. Apenas 85 mil hectares irrigados, então tem muito potencial ainda para crescer a área irrigada, tá, pessoal? Você vê que a produtividade média lá é 35 sacas, né? É uma produtividade baixa para uma região que tem potencial produtivo bom, mas isso aqui é devido ao quê? Que a grande maioria dos cafezais do Cerrado ainda não tem irrigação, é sequeiro. Então você imagina um ano como esse, ano de altas temperaturas, né? A gente está tendo veranicos em meses que era para estar chovendo, outubro, novembro, início de dezembro, então, por isso dessa produtividade baixa. Aqui uma foto ilustrativa, é uma foto de uma lavoura nossa lá, no segundo ano de plantio, a gente faz manejo de braquiária, enfim, né? Vamos lá. Os cafés do Cerrado Mineiro, pessoal, vocês sabem que eles têm alta qualidade, né? Por quê? A combinação de clima e solo, né? Relevo, altitude, né? O grande problema lá é bicho mineiro. Bicho mineiro, cochonilha da roseta, lagartas, né? Não é só mil maravilhas, mas é uma região que tem um potencial produtivo muito bom para café arábica. E aqui, vocês vejam aqui uma lavoura nossa lá de primeira safra, tá? É um Catuai 144 na primeira safra. Essa lavoura fechou com 90 sacas por hectare, tá? Aqui é um gotejamento enterrado. Eu não vou entrar em detalhes, que é um assunto mais detalhado para discutir, talvez depois de uma outra oportunidade. Então, olha lá, a região que coletamos 100% mecanizado, enfim. Então, está aqui uma lavoura aí de primeira safra, gotejamento, com seus 90 sacas por hectare, de média. Tem dado lá nas primeiras safras, né? Então, uma coisa bem importante, pessoal, da gente conhecer é o tipo de solo que a gente vai trabalhar. Então, assim, é muito importante, quando você chega numa região, você realmente, de fato, conhecer o seu solo, tá? Lá a região que a gente está instalado, é um lotassolo vermelho, tá? E ele possui uma boa estrutura, olha só, ele tem 40% a 60% de argila, então um solo fácil de trabalhar, tá? Diferentemente de solos arenosos, né, o manejo de irrigação fica um pouco mais difícil, o turno de regra mais curto e talvez o maior problema aí em produção, se você errar muito e não tiver água disponível para isso. Então é importantíssimo a gente conhecer
o solo que a gente vai trabalhar e que vai implantar a nossa lavoura. Outra coisa que a gente não pode deixar de lado é que a gente precisa conhecer bem o clima que a gente vai trabalhar, certo? Então, lá na fazenda, a gente tem uma estação meteorológica instalada na sede da fazenda, que a gente monitora chuva, temperatura, enfim, todos esses parâmetros essenciais para o manejo do dia a dia, né? Por exemplo, você vai fazer um balanço hídrico para o manejo de irrigação, você precisa de uma estação meteorológica aí, no mínimo, para você extrair os dados aí de evapotranspiração. Então, é importantíssimo a gente conhecer o clima que a gente também vai trabalhar. Não só o solo, mas também o clima, né? Como que é o clima da região em si, certo? E aqui, pessoal, todo mundo lembra aí, a primeira onda de calor, né, desse ano, pelo menos aqui em Minas Gerais, foi no última semana de setembro, e eu estava na fazenda, estava um calor insuportável, e eu fiquei, assim, abismado como que o café é uma planta que resiste tanto intempéries da natureza. Por exemplo, cerrado, a umidade relativa lá no período de colheita, ela chega lá a seus 20%, 13%, 14% de umidade. Então, o café lá na região do cerrado, ele é estressado o ano todo. Então, vem esse período com extremos de temperatura, e eu possuo um equipamento, talvez o pessoal já ouviu aí falar, é uma câmera térmica, né? Não é aqueles ponteirinhos que você mede ponto mal a temperatura ali, não. Aqui não é aquele laserzinho, tipo esse ponteiro aqui, não. É uma câmera térmica da FLIR, tá? É uma câmera profissional. E aqui, pessoal, olha só, aqui o solo limpo, porque no período de colheita, lá a gente tem que deixar o solo limpo, porque a gente tem café de chão, enfim. Olha a temperatura do solo, chegou a 73, 74, 76 graus Celsius, a temperatura do solo. Então, é uma temperatura extrema. A temperatura nas folhas do cafeeiro, ó, 3 horas da tarde, tá? Então, aqui a temperatura média, né, nessa região aqui, não é a temperatura pontual, não. Então, a gente tem temperatura aqui, ó, a mínima, a máxima na folha e a média. Então, temperaturas atingindo aí por volta de 40, 45 graus na folha. Nessa temperatura, o cafeeiro já parou de fazer fotossíntese há muito tempo, zero fotossíntese, né? Então, são temperaturas extremamente violentas aí e prejudiciais para a cultura. Mesmo tendo água disponível, irrigando, a planta não usa essa água, ela para de fazer fotossíntese, fecha os estômagos, então não vai bombear água, ela não vai refrigerar tanto, né? Então, diminui fotossíntese, diminui crescimento, enfim. Aí vem praga, vem essas coisas aí que a gente às vezes tem problema sério lá. Aqui interessante, eu tirei uma foto debaixo do cafeeiro, que eu estava irrigando nesse dia, a gente consegue visualizar aqui o bulbo molhado, olha só. Dentro do bulbo molhado, 25 graus, fora do bulbo, 32 graus na sombra, certo, pessoal? Então, é um negócio violento, tá? E aqui, essa imagem é a temperatura média de uma planta de café como um todo, tá? Então, temperaturas médias aí num cafeeiro aí por volta das 3 horas, com seus 37 graus. Vamos dar sequência? Falando como que é o clima, compreendendo melhor como que é o clima lá do Cerrado, como a gente tem estação... Tem um áudio ligado aí? Oi? Alô? Pessoal, quem tiver com o áudio ligado, por favor, fecha pra gente. Obrigado. Valeu, obrigado. Então, falando como que é o clima de lá, para a gente entender melhor, desde quando a gente está instalado lá, a partir de 2018, eu comecei a juntar dados meteorológicos, né? Isso é muito fácil porque a gente tem uma estação automática, né? Então a gente tem um balanço hídrico regional para conhecer a região ali da onde a gente está instalado, né? Então a gente tem lá médias de 5 anos, né? Dados ali da fazenda, da micro-região ali. Quando fecha o ano de 2023, a gente vai ter dados de 6 anos. Então, ó, a gente tem temperatura média anual lá de 21,8 graus, certo? E as temperaturas mínimas médias
não cai de 19 graus, então é considerado clima quente, certo? Então lá é um clima quente, tá? Com precipitação média chove bem, ainda bem que chove bem, né? Em torno de 1.400 milímetros, uma evapotranspiração de 1.483 milímetros e déficit hídrico anual 569, tá? A média dos últimos 5 anos de dados, certo? Então aqui é uma outra forma de visualizar esse déficit, como que é o clima lá da região, né? Para a gente saber com o que a gente está mexendo, é com isso daqui, ó, né? Então tem um período que chove bem lá de janeiro a março, né? A gente tem a caixa cheia, né? O solo na maior parte do tempo saturado. A partir de abril é seco, período de colheita aqui, ó, seco, não chove, umidade baixa, por isso a alta qualidade do café, ele não fermenta, ele cai no chão devido à colheita mecanizada, o café de chão lá, que a gente chama de varrição, ele bebe muito bem, tá? Então, assim, são cafés de bebida mole, até mesmo o café que caiu no chão, certo? E, normalmente, né, a partir do final de outubro, início de novembro, as chuvas retornam com bastante intensidade, enche a caixa, né? Então a gente tem reposição hídrica, né? E excedentes. Esse ano está ao contrário, eu tenho o déficit hídrico do ano, está muito diferente disso daqui. Eu não coloquei na apresentação para não prolongar muito, mas é essa região lá que a gente está trabalhando, tá? Com café arábica. Outra coisa, pessoal, é muito importante, é o seguinte: quem pensa em fazer manejo, quem pensa em ter produção, altas produtividades, quem pensa em fazer fertirrigação, né, e ter uma lavoura padronizada, bem estruturada, primeiro é o seguinte: muda, a gente sabe disso, qualidade de muda, tá? Não vou entrar em detalhes com variedades, isso aí também é outro assunto, espaçamento, mas importantíssimo, independente da variedade, a qualidade de muda boa. E outra coisa, projeto de irrigação bem feito, bem elaborado, tá? Que tenha boa distribuição da água, material de primeira. Por quê? Uma vez instalada a lavoura, que é muito caro, você tem que, né, fazer ela desenvolver para ir com as primeiras cargas ali com altas produtividades. E um projeto bem feito, ele vai te entregar isso daqui, ó, né? Olha para você ver, uma faixa molhada, certo? Então, assim, uma lavoura, você irrigou, ela vai desenvolver muito bem, ela vai ter área para explorar com umidade. Então, a raiz desenvolve muito melhor. Então, é muito importante projeto bem feito, tá certo? E conhecendo o clima, igual a gente falou anteriormente, você vai definir a lâmina de projeto, tá? Você tem que fazer um estudo de bulbo, enfim. É uma gama de fatores para você ter sucesso no final, tá? Aqui, pessoal, o que eu gosto de fazer lá, pelo menos de 2 em 2 anos? Eu gosto de avaliar o meu sistema de irrigação. Como que está o meu sistema de irrigação? Porque eu faço fertirrigação, meu sistema ele tem que estar casadinho, ele tem que estar funcionando bem. Então, assim, no mínimo de 2 em 2 anos, eu gosto de avaliar meu sistema, como que está, né? Aqui é uma lavoura de quarta safra, é a segunda avaliação que eu estava fazendo, desde quando a gente implantou, certo? Então, no mínimo de 2 em 2 anos, eu gosto de fazer uma avaliação mais criteriosa do meu sistema, como que está funcionando. Será que eu estou aplicando, está chegando, como é que está a distribuição de água, o sistema ainda está legal, né? Enfim, são muitos fatores, né? Para a gente chegar no manejo da irrigação. Não adianta nada você fazer manejo de irrigação com o sistema todo desuniforme, né? Que não aplica quantidade de água mais ou menos uniforme em toda a área. Então, não condiz você fazer manejo de irrigação com um sensor, por exemplo, usando em um projeto que não esteja, né, com uniformidade adequada, tá? Então, isso aqui são os resultados, tá? Isso aqui eu fiz antes da colheita um pouco, no mês de maio, se não me engano. Então, a gente avaliou 16 gotejadores aleatoriamente, tá? Georreferenciados. Então, se a gente olhar todos os parâmetros aqui, quando a gente faz teste de uniformidade de vazão em gotejadores, você pode ver aqui, ó, por exemplo, né, a vazão média dos emissores aqui deu 2,43, né, sendo que a vazão do gotejador garantida pelo fabricante 2,3. Tá legal, é uma variação em torno de 5 a 6%, tá dentro. Isso é normal,
tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, uniformidade da emissão, 97%, uniformidade da emissão absoluta, 98%, coeficiente de uniformidade da emissão estatística, 98%. Então, se você olhar essa tabela de classificação, estão todos os parâmetros classificados como excelente. Então, meu sistema está bonitinho, está redondinho, está novo. Então, show de bola. E aqui, só para ilustrar, né, um mapa, né, da avaliação, eu pego pontos aleatórios, georreferenciados, vou em campo com um equipamento, vou até aquele gotejador, faço a coleta, né, eu volto aqui um pouquinho, né, eu venho aqui, faço a coleta, meço a pressão nesse gotejador, tá, e a gente vai tabelando os dados para chegar nesse resultado final, beleza? Então, aqui, a gente consegue também gerar mapas, tá? Como este daqui. Esse aqui, por exemplo, é um mapa interpolado, tá? Da vazão, dos gotejadores, tá? Das vazões médias, tá certo? Então, você consegue gerar esse tipo de mapa e tirar alguma conclusão, em cima disso, tirar alguma... Se tiver muito fora, aquele ponto, aquele gotejador, ele pode ser entupimento, já é um sinal que você tem que fazer algum manejo ali de limpeza, enfim, né? Este aqui é o mapa de pressão, tá interpolado lá da área que foi avaliada, tá? Esse é o de pressão. Então, é dessa forma que tem que ser feito o trabalho, tá certo? Para você ter sucesso lá na frente. Aqui é uma conclusão, mas não terminando a palestra, tá? Só para a conclusão da avaliação do sistema, tá, pessoal? Então, aqui, como conclusão, após 6 anos de funcionamento, não foi observado anomalias, né, no sistema hidráulico e na lavoura como um todo. A gente observa que todos os resultados lá de parâmetros de uniformidade estão excelentes, todos os gotejadores não apresentavam estado de entupimento, enfim, né, avarias. Então, como eu disse lá, houve um acréscimo das vazões dos gotejadores na ordem de 5,6%, tá? Então, beleza. Agora, pessoal, já vamos começar a falar de manejo, tá? Olha só, estamos em 2023, né? A inteligência artificial está aí. Vou tomar uma água aqui. A inteligência artificial está aí, estamos na era da inteligência artificial. E não é admitido hoje, pessoal, era da internet, todo mundo tem celular no campo, enfim, você usar esse equipamento aqui para saber se o solo está com boa umidade para irrigar ou não. Então, quando e quanto eu vou irrigar? Não existe mais usar, não é permitido mais usar o butinômetro, tá? Para saber como é que está a umidade do solo para irrigar, tá certo? Então, isso aqui hoje não é admissível mais, esquece isso daqui, tá? De vez em quando, isso aqui ainda é legal, sei lá, dá uma olhada, como é que tá, enfim, eu não deixo de ir ao campo, não, eu não confio só em sensores, eu não confio só em balança, de vez em quando eu vou, né, acho que o bom profissional, ele tem que estar no campo, tem que estar observando, né, ver se realmente o que você está fazendo, a planta está respondendo, mas isso daqui, para saber se vai irrigar, não é admissível mais, tá certo? Então, para você fazer o manejo da irrigação, tem vários tipos de manejo. Por exemplo, tem o manejo via clima, tá? Que é o balanço hídrico, tá? O famoso balanço hídrico. E você precisa de dados meteorológicos para isso, né? Você precisa de uma estação para fazer o manejo via clima, para fazer o manejo via balanço hídrico, tá certo? Então, já falei lá que você tem que ter uma estação, né? Essas estações automáticas hoje, ela já te dá a evapotranspiração de referência ali do dia, tá? Você vai lá de hora em hora, você coleta, depois você baixa os dados, você tem todos os dados na mão, tá? 24 horas por dia. Então, assim, pensando em um balanço climatológico, é essencial que você tenha um equipamento como esse. Ah, mas o equipamento, uma estação automática é muito caro. Já foi muito caro. Hoje está ficando muito comum. Hoje você consegue comprar uma estação como essa, automática, com sensor de radiação, com tudo, por volta dos 5.500 a 6.000 reais, tá? Isso aí é fato. Já foi muito mais caro. Tem outras opções de extrair dados de evapo? Tem. Às vezes com um equipamento mais simples, um termômetro de máxima, de mínima, com umidade, você
usa outro método para chegar na evapotranspiração de referência, mas é um método menos eficiente, né? Que esse método que a gente usa aqui, que as estações dão, é o método de Piemonte, recomendado pelo boletim 56 da FAO. Então, é essa formulona aqui. Então, leva em considerações vários parâmetros climatológicos para chegar nesse número aqui de evapotranspiração. Então, manejo via clima, você já mostrei, você deve conhecer bem o clima da sua região, da sua localidade, tá? E aqui, pessoal, eu gosto de frisar o seguinte, às vezes o pessoal confunde, quando você fala manejo via balanço hídrico. Olha só, tem gente que confunde balanço hídrico climatológico com balanço hídrico para irrigação, tá? São coisas diferentes. Balanço hídrico climatológico, que é o que eu mostrei, né, naqueles gráficos lá atrás, é para você conhecer o clima da sua região, como que é o clima da sua região, para você fazer suas programações, né, fazer um pré-projeto, né. Então, você precisa de um balanço hídrico climatológico, tá? Agora, balanço hídrico para irrigação é um pouco diferente. O que é que muda? O que muda é que você tem que corrigir, às vezes, aquela evapotranspiração de referência, tá? Para a cultura em questão, tá certo? Então, assim, não confunda balanço hídrico climatológico com balanço hídrico para irrigação, tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui de um balanço hídrico para irrigação logo após esse slide. A gente deve compreender também, pessoal, para fazer esse balanço, o que são as entradas, né, de água, o que são as saídas. Nessa figura ilustra muito bem, né? O que a gente tem de entrada aqui? As precipitações, mais orvalho, irrigação, né? O escorrimento superficial, drenagem lateral, ascensão capilar. E o que é saídas, né? A evapotranspiração, o escorrimento superficial, drenagem lateral, drenagem profunda, enfim. Então, conhecendo como é que é essa dinâmica de entrada e saídas, a gente pode começar a fazer o nosso balanço hídrico para irrigação, tá certo? É importante a gente entender muito bem isso daqui. Agora, bem interessante, pessoal, aqui, dados reais meu da fazenda, tá? Eu tomei um setor como exemplo aqui, tá? Então, o que eu tenho aqui? Um comparativo, já falando um pouquinho de diferenças entre tipo de manejo. Por exemplo, eu estou comparando aqui, ó, se você observar, é um manejo, né, do balanço hídrico, né, comparando o volume de água que o balanço hídrico pediria com o volume de água que eu realmente apliquei. Então, por exemplo, pegando aqui o mês de setembro, a evapotranspiração de referência foi 151,6 milímetros. Então, eu tenho que corrigir essa evapotranspiração de referência, tá? Essa é a grande diferença do balanço hídrico para irrigação da cultura em questão, tá? Então, o que é evapotranspiração da cultura para irrigação? Esse aqui, no caso, é localizada. Então, a gente tem que fazer algumas correções. Para isso, a gente usa alguns coeficientes, tá? Então, você pega a sua evapotranspiração de referência, que é aquele número que a estação meteorológica te dá, e você tem que fazer uma correção, tá? Que correção é essa? A primeira correção é o KC, que é o coeficiente da cultura, tá? Para cada cultura tem um KC, que é o coeficiente de cultura. Isso é estudado, tá? Eu vou mostrar para o café aqui, eu acho que usa o mesmo para o Conilon, não sei, depois o Rogério pode dizer, o Henrique pode dizer, tá? Depois eu vou mostrar a tabelinha de referência aqui do coeficiente de cultura para o café, tá? E a gente tem também o KL, que é um coeficiente de irrigação localizada, tá? Quando você tem gotejamento, um café por gotejamento, um café irrigado por pivô em lepa, você tem que corrigir a área efetivamente molhada ou a área ocupada pela planta, a área sombreada. Então, é o KL, coeficiente de irrigação localizada, tá? Agora, o KS é o coeficiente de umidade do solo, que é um outro coeficiente que eu não vou entrar em detalhes, é um assunto muito profundo, mas só para a gente entender a diferença entre métodos de manejo. Então, aqui é muito interessante o seguinte, né? Vamos frisar no setembro, 151 foi a evapo do mês,
corrigindo toda essa evapotranspiração para a cultura localizada, que no caso era o café, era 97 milímetros. A chuva efetiva, o que choveu no mês, tá? E pelo balanço hídrico, eu precisaria aplicar 74,3 milímetros. E eu apliquei, na realidade, 49,2 milímetros, tá? Aí eu falei, mas foi pouco. Mas os sensores me mostrou, né, por gráficos, depois eu vou mostrar esses gráficos, que estava sendo suficiente eu aplicar essa lâmina, tá, pessoal? Então, na média, vamos esquecer o mês de junho e julho, porque é mês de colheita, normalmente a gente irriga menos mesmo, tá? Eu não corto a irrigação, lá a irrigação o ano todo, tá? Você pode ver que aqui, ó, maio, junho, julho, tudo teve irrigação. E o café, eu digo assim, no cerrado, ele é estressado o ano todo. Eu não posso cortar a água lá 100%, como já foi indicado aí por alguns trabalhos. Eu não faço o déficit hídrico controlado, tá? Vai irrigação no todo. Eu diminuo a lâmina um pouco, mas o meu café continua bebendo, ele continua sendo hidratado, tá? Então, uma média geral aqui, se eu tirar os meses de junho e julho, que o balanço hídrico pediu 55 em junho, em julho pediu 71 e eu irriguei por volta de 22, vai dar aqui, vamos pegar agosto, setembro e outubro, vai dar uma média aqui de 28% a menos de água, tá? Que eu apliquei se eu tivesse usando o método do balanço hídrico para irrigação, tá bom? Depois a gente pode entrar mais a fundo sobre isso aqui, perguntas, enfim, né? Mas eu estou apresentando aqui, já comparando métodos, que o método do balanço hídrico para a irrigação, normalmente, você vai ter maior consumo de água, maior consumo de energia, enfim, comparado ao método quando você usa algum tipo de sensor de solo, ou tensiometria ou sondas, tá? Já teve TCC, né, Henrique? Depois você pode comentar, TCC de uma orientada sua sobre isso também, que chegaram a números parecidos, né? Onde o manejo com sensor de solo, o volume de água aplicado foi em torno de uns 60%, se não me engano. Vamos dar continuidade, né? Então aqui, ó, pessoal, é como a gente chega em alguns fatores, né, para correção da evapotranspiração de referência. Por exemplo, essa aqui é a tabela que a gente usa como referência para o KC, né? Para o KC do café. Não sei se para o Conilon já tem dados diferentes. Então, por exemplo, um café com mais de 3 anos de idade, em torno de entre 3.400 e 5.000 plantas, a gente usa um KC entre 1.1 e 1.2, tá? Eu tenho usado lá o KC 1.1. Apesar de eu ter sensores instalados, eu ainda continuo pegando dados de clima e fazendo o meu balanço hídrico. Para quê? Para mim comparar as coisas, tá? Quem tem dois tem um, né? É sempre bom você ter mais de um método para você comparar as coisas e ir enxergando melhor as opções, né? Então, essa aqui é a tabela de referência que a gente tem para extrair o KC, tá? O outro coeficiente que a gente falou aqui é o coeficiente da irrigação localizada, que é o KL. Como que é o KL? É muito simples, pessoal. Você pega lá o espaçamento do seu cafeeiro, você mede aqui o diâmetro da copa, né? Esse aqui é um exemplo real, né? Lá da fazenda, plantio lá 3,80. Hoje o diâmetro da copa, que é a área sombreada embaixo, está dando 1,80. Você acha aqui a porcentagem de área sombreada, né? Uma divisão simples. Você achou essa porcentagem de área sombreada. Achando essa área sombreada, você tem que usar uma equação, né, proposta aqui por Keller e Carmelli, né, de 1974, para você achar o famoso KL. Então, você pegou a área, a percentagem de área sombreada ou a percentagem de área molhada, você sempre vai utilizar o maior, tá, como segurança. Então, 47,4, chega no gráfico aqui, jogou para cá, ó, vai dar 0,5815. Então, esse fator deve ser aplicado lá na correção da evapotranspiração de referência para achar a evapotranspiração da cultura, tá certo? Então, como exemplo, eu peguei aqui um dia real, né?
a gente teve agora no mês de novembro, um dia lá que deu 6,7 milímetros de evapotranspiração de referência, tá? Então, eu peguei um dia lá que deu 6,4 a evapotranspiração de referência. Então, aqui, pessoal, nós estamos corrigindo a evapotranspiração da cultura irrigada por gotejamento. Você não vai aplicar uma lâmina lá de 6,4, certo? Então, você pegou a evapotranspiração de referência 6,4, multiplicou pelo KC, que é 1,1, que eu peguei aqui, multiplicou pelo KL, que é o coeficiente de irrigação localizada, e multiplicou pelo KS, que é um outro fator, tá? Que é o coeficiente de umidade do solo. Não vou entrar em detalhes. Então, eu achei, para esse dia, 4,1 milímetros de lâmina que eu deveria aplicar, tá? No cafeeiro, nessa situação. Então, aqui, pessoal, é um exemplo, tá? Do meu balanço hídrico que eu faço lá, tá? Esse aqui é o mês de novembro, fechou dessa forma. Então, se a gente observar aqui, ó, teve dia aqui de 6,6 milímetros de evapo, 6,9, 6,6, 6,4, calor extremo, tá? Então, essa é a evapotranspiração de referência. Chuva, a gente teve no início do mês, a gente pode observar nesse gráfico aqui, ó, do balanço, aonde a gente tem aqui, ó, a faixa azul aqui, é uma área de solo saturado, né? Essa área verde aqui a gente considera a área de água facilmente disponível. Aqui é uma reserva, tá? Eu posso usar reserva, sim. Eu não posso chegar lá embaixo no ponto de murcha, tá? Isso aqui é uma área que eu posso trabalhar. Então, assim, não vou entrar a fundo como que se faz o manejo, né? O balanço hídrico para irrigação, mas eu estou mostrando aqui alguns dados reais, tá? Então, você aplica, por exemplo, esse mês, esse dia aqui, ó, dia 11 de novembro, 6,4, não choveu nada, né? A água facilmente disponível, eu estou trabalhando aqui com fator de disponibilidade de água de 50%, tá? Então, eu pego aqui, ó, a minha análise da curva de retenção do meu solo lá, nesse caso, é 1,7 milímetros por centímetro. Se eu for trabalhar com 40 centímetros de sistema radicular e aplicar o fator de disponibilidade de água, vou ter 50%, tá? Então, a água disponível nesse solo meu é 68. Vou trabalhar com 50, então vou ter 34 aqui para trabalhar aqui com a água facilmente disponível, tá certo? Eu tenho aqui, ó, a depressão de água no início do dia, tá? O KC, que foi aplicado 1,1, o KL, o KS e a evapotranspiração da cultura localizada para aquele dia, 4,1 milímetros, tá? A depressão aqui no final do dia, depressão, você pode falar depressão, mas é déficit hídrico no final do dia. Tem gente que fala depressão, tem gente que fala déficit hídrico, mesma coisa. E foi aplicado 2,5. Mas pediu 4,1, você aplicou 2,5? Sim. Por quê? O meu sistema, lá, ele aplica no máximo 2,6, tá? E a eficiência dele é 0,95. Então, a lâmina aplicada aqui foi 2,5. Então, nesse caso, ó, você vai aplicando a lâmina que seu projeto consegue aplicar e você vai acompanhando esse gráfico, certo? Você vai acompanhando o gráfico, ele vai caindo, porque o que está pedindo é mais que você está aplicando. Você nunca pode chegar aqui, muito na área aqui da reserva do seu solo. Mas isso aqui, basicamente, é um balanço hídrico para irrigação, tá, pessoal? Não vamos entrar muito em detalhe, porque é muita coisa para discutir em cima disso, tá certo? Outra coisa bem importante, não é muito a minha área, mas é a área do Henrique, né? Para a gente fazer um bom manejo da irrigação, a gente tem que conhecer muito bem o nosso solo, tá? A CAD do nosso solo, conhecer a caixa, quanto de água o nosso solo consegue armazenar. Tá certo, pessoal? Então, para você conhecer a CAD, você tem que fazer uma análise de curva de retenção de água, tá? E a CAD nada mais é do que a umidade na capacidade de campo menos o ponto de murcha permanente. Então, a sua reserva, a sua caixa é essa daqui. Você trabalha no fator de disponibilidade que você define, né? E você tem a reserva aqui para você ficar esperando uma chuva, né? Enfim, fazer esse joguinho aí, tá? Mas isso aqui, depois o Henrique, né, pode entrar mais a fundo, mas é importantíssimo para manejo da irrigação, mesmo para quem não usa sensor de solo, você conhecer a caixa do seu solo, você conhecer a CAD, a capacidade de água disponível do seu solo. Pode observar que aqui, ó,
para mim fazer o balanço, eu conheço a CAD do meu solo, então eu sei até onde que eu posso chegar, tá? Pelo menos quem não usa sensor ainda, tá? Para quem faz só manejo via clima, balanço hídrico para irrigação, é importantíssimo conhecer a CAD, tá? Do seu solo, a capacidade de água disponível que o seu solo tem. Isso varia de solo para solo, tá? Se tem solo argiloso, arenoso, aqui uma referência, né? Do Gauss, né? Esse livro é muito bacana para quem quer aprender um pouquinho de manejo, de evapo, tem muita coisa bacana. Aqui, como referência, na média aqui, um solo argiloso, ele tem uma CAD de 1,4 milímetros por centímetro. Né? Você vai no solo arenoso, um nitossolo 0,8. Então, assim, a caixa é muito menor em solos arenosos, tá certo? Então, aqui, pessoal, é um laudo de curva de retenção de água no solo. Vou tomar uma aguinha. Depois o Henrique também pode aprofundar um pouco mais da importância de ter isso aqui em mãos, tá? É a famosa CRAS. O que é a CRAS? É a curva de retenção de água no solo. Né? O que ela faz? O que você vai ter? Ela vai descrever a relação entre o teor de água no solo e a tensão com que essa água é retida. A retenção de água no solo é afetada por diversos fatores, principalmente a granulometria. É o que eu mostrei aqui atrás, né? Então, a retenção de água do solo vai de acordo com o tipo de solo que você tem. Argiloso, arenoso, enfim, textura média, tá? É muito importante você ter isso daqui em mãos para fazer qualquer tipo de manejo, tá, pessoal? Aqui, pessoal, eu quero apresentar assim, o primeiro sensor de solo que eu passei a utilizar, que me ajudou e ajuda muito. Eu tenho esse sensor instalado, tá? É uma sonda, de uma empresa australiana. Então, eu instalei ela lá no início do ano e eu comecei a viciar nesse negócio aqui de sensor de solo, tá? Isso aqui me ensinou muito a manejar o café, tá dando muito certo. Tá? Então, esse aqui é um dos sensores que a gente tem instalado. Depois a gente vai entrar mais a fundo em outros modelos, como tensiômetros, tá? Então, essa aqui quando a gente fez a instalação da sonda, é uma sonda que ela monitora de 0 a 60 centímetros do solo, tá? É uma sonda por reflectometria no domínio da frequência, FDR, né? Então, ela estima de forma indireta, tá? O conteúdo de água no solo, beleza? Então, ela está instalada aqui, ó, em 3 setores lá de irrigação, e o importante é onde instalar, né? Você tem que instalar próximo ao gotejador e entre gotejadores, próximo ao tubo e entre gotejadores. Aqui o tubo está a 30 centímetros do tronco do café, mais ou menos, e o equipamento foi instalado entre gotejadores, que nesse caso é 60 centímetros. Tá, os gotejadores. Então, esse é um dos sensores que a gente tem na fazenda lá. Esse daqui, pessoal, tem muita informação aqui, mas esse aqui é um relatório que a gente consegue visualizar o que aquele sensor me dá, né? Então, a gente tem aqui, ó, definida, através da curva de retenção de água no solo, a gente define para aquele sensor, para a sonda, quando é que o solo vai estar saturado, qual que é o tamanho da minha água facilmente disponível, qual o tamanho da minha reserva, tá? Em cima disso, esse gráfico aqui, ó, essa linha fina que sobe e desce escura aqui, é a umidade do solo, tá? Que eu vim acompanhando. Então, esses picos aqui, ó, é chuva, tá? Chuva que ocorreu no período. Então, dá esse pico de umidade. Aqui são irrigações que eram feitas, tá vendo, ó? Quando eu irrigo, a umidade sobe, ela vai medindo, tá? Aqui foi chuva, certo? Aqui eu fiquei uns dias já começando a brincar com o equipamento. Falar, eu estava irrigando todo dia meio no butinômetro, né? Meio chutando, meio no balanço hídrico. Aí eu comecei a brincar com o negócio. Vou deixar passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, veio caindo. Aqui eu irriguei de novo. E o que aconteceu? Eu irriguei de novo, tá vendo? Se eu não tivesse um sensor, eu estava irrigando, já estava no ponto de saturação, estava perdendo água e energia. Então, eu nunca posso atingir essa umidade de solo saturado por irrigação, tá? Por chuva, tudo bem, né? O solo vai saturar, eu vou perder água gravitacional, mas por irrigação, isso aqui não é permissível, tá? Você chegar nesse nível de umidade no solo, tá bom?
muita informação que esse tipo de equipamento nos fornece. Outra coisa bem interessante desse equipamento é o seguinte, além dele me dar a umidade estratificada a cada 10 centímetros, então tem umidade aqui a cada 10 centímetros, ele me dá aqui, pessoal, a atividade de raízes, isso é muito interessante. Então, é um tanto pouco polêmico, porque atinge projetos aqui, o que eu vou falar, tá? Lâmina de projeto. O que acontece? Aqui ela está me mostrando, ó, atividade de raiz. Aqui eu não consigo mostrar ao certo, mas lá no software, quando você clica no ponto, você consegue ver o horário aqui que começou a ter atividade de raiz. O que é atividade de raiz? Início de absorção de água e nutrientes. Então, por volta das 6 da manhã, eu tenho atividade de raízes aqui, ó, absorvendo água. Quando dá por volta, aqui dá para ver, ó, 6 da tarde, aqui tá bem pequeno, por volta das 6 da tarde, ó, a atividade de raiz já parou. Por quê? 6 da tarde já não tem mais luz, não tem fotossíntese, a planta para de absorver água em quantidades assim, né, como absorveria durante o dia. Temperatura estando ideal e tendo água no solo, a planta evapotranspira, né? Então ela absorve água, estômagos abertos, ela absorve água, nutriente, né? Ela vai crescer, vai desenvolver. Então aqui, ó, para quem faz projetos, isso que eu falei que vai ser meio polêmico. Para quem faz projetos, vai depender do tipo de solo também, da região, enfim, é muito polêmico. Que só irriga à noite, pode ter certeza que você está perdendo algum tipo de potencial produtivo e perdendo água, principalmente se for em solo arenoso. Eu só irrigo à noite porque é o horário mais barato, e enfim, mas à noite a atividade de raiz da planta é muito menor, a absorção de água é muito pequena. Então, quando chegar durante o dia, 5, 6 horas da manhã, que começa a ter luz, a planta começa a fazer fotossíntese, cadê a água? A água já desceu. Se for um solo arenoso, então, né, tá lá embaixo, então vai ter problemas aí. É um assunto polêmico, né, porque atinge, sim, tamanho de projeto, tamanho de setor, taxa de energia, enfim. Então é um mundo de discussões em cima só disso aqui, tá, pessoal? Então vamos que vamos. Isso aqui são mais dados que o equipamento me fornece, tá? Ela me fornece também condutividade elétrica, temperatura do solo, enfim, vamos seguir. Esse aqui é um outro gráfico também, só para mostrar que eu já estava começando a ficar animado com o equipamento, porque agora eu já tinha uma referência, né, de como estava meu solo, mesmo em longa distância, porque a gente tem fazenda no Cerrado e tem aqui nas matas de Minas, 750 quilômetros. Então eu fico irrigando, né, eu ligo meu sistema de irrigação, mas eu não tinha uma referência como que estava meu solo. E hoje eu tenho, tá? Hoje eu tenho a sonda, eu tenho os tensiômetros, que eu vou mostrar aqui ainda, que são espetaculares, tá? Muito show de bola. A gente vai mostrar na frente aí. Então aqui eu comecei a brincar já, ó. Eu já estava no período ali de colheita, junho, julho. Olha só, eu irriguei aqui, ó. Aí eu fiquei 7 dias sem irrigar. Olha a umidade do solo, tá? Aqui, lembrando, pessoal, é um solo argiloso, então a minha caixa é maior, tá? O intervalo aqui foi 7 dias. Provavelmente, se eu não tivesse essa referência, essa sonda ou tensiômetro, né, que hoje eu já tenho, provavelmente eu tinha feito umas 2 irrigações nesse período, tá? Então, como agora eu tenho a sonda e os tensiômetros, agora eu tenho o meu olho tá lá na lavoura, né? Eu estou pegando lá no solo de forma indireta, aqui pelos que os sensores estão me mostrando, que eu tenho umidade no solo, né? Aí eu fiz mais outra irrigação aqui, eu fiquei mais 4,5 dias, 4 dias e meio sem irrigar, enfim. Então hoje eu tenho uma referência para manejar o meu sistema de irrigação, manejar a minha água, né? Fica muito mais seguro isso daqui e mais racional o negócio, certo? Aí, olha só, isso aqui, ó, logo após, tava quase no fim da primeira passada, tá? Nós tava lá no mês de junho, julho, a lavoura tava assim, ó, lá no Cerrado, mês de junho, julho, a lavoura dessa forma. Olha o crescimento da lavoura. Aqui já tinha passado a máquina de colher, já tinha feito 2 passadas, tá, pessoal? Olha a vegetação dessa lavoura nesse período. E olha os turnos de rega, tá? Olha só,
7 dias, 4 dias e meio, 6 dias, 4 dias e meio, 3 dias, né? Aqui eu fiz uma fértil de boro, a planta estava assim, já vou botar um boro, que ela estava, né, passando por esse estágio aqui de soltar os botões florais, né? Aqui irriguei de novo, fiquei 4 dias sem irrigar, fiz outra fértil. Então, assim, agora eu tenho uma referência, né? Quando e quanto irrigar, tá certo? E olha a lavoura, né? Aqui, novamente, um gráfico só para ilustrar. Vamos dar sequência aqui novamente, né? Choveu, é o que eu disse aqui, ó. Né? Hoje eu tenho isso aqui, ó, né? Irriguei, a umidade caiu, irriguei. Deixei passar 2, 3 dias, irriguei de novo. Aí aqui choveu, ó. Aqui eu irriguei, mas choveu à noite, ó. Foi lá em cima, né? Saturou o solo, deu 76 milímetros. Sabe quando? Lá no finalzinho de setembro, tá? Uma noite só, uma pancada, aí saturou aqui, tá certo? Então, só posso, né, atingir esse nível de umidade no solo por chuva, não por irrigação. E aqui, pessoal, um equipamento que a gente vai mostrar agora, que é um outro tipo de sensor, acho que a maioria conhece, acho que alguns já usaram e deixaram de usar, porque era aqueles tensiômetros que você tinha que ir lá, olhar no reloginho, quanto que estava, quantos kPa, botar na planilha, que não sei o que, mandar o funcionário ir lá e tal, aquela luta. Eu já passei por isso, tá? Eu já utilizei tensiômetros na minha fazenda, eu consegui usar durante 1 ano e meio seguido e depois não teve jeito mais, tá? Eu não estava lá, eu não sabia se o funcionário foi, ele não me mandava as fotos do tensiômetro para me anotar na minha planilha, ficava uma bagunça. Agora hoje não, hoje é diferente. É o que eu disse, a gente está em 2023, né? Internet para todo lado, a tecnologia chegando. Então hoje é possível a gente usar equipamentos mais baratos e que funcionam, tá? Para você manejar a sua irrigação, tá certo? Então, para quem não conhece tensiômetro ainda, o Henrique depois pode entrar mais a fundo, para não ficar muito longa a nossa apresentação, tá? Eu vou mostrar dados, tá certo? Só para explicar o que é, né? É uma técnica que possibilita o monitoramento indireto da umidade do solo, através da medida do potencial mátrico, que é uma medida, entre aspas, força, que deveria ser exercida pela planta para extrair a água do solo. Porque a leitura do tensiômetro, pessoal, não é a leitura da umidade direta, tá? Que a gente recebe hoje ainda. Eu acho que vai ter uma evolução aí no sistema do Henrique, da 3DR, depois ele pode falar isso aí, que já vai me dar umidade ali correlacionada com o kPa, né? Então, as leituras que a gente tem no tensiômetro hoje é kPa, mas com a análise, com a curva de retenção de água do solo, né? Que já vem dado lá, o laudo lá para você, baseado naquele solo seu e baseado no seu sistema de irrigação, quando e quanto você tem que irrigar. Isso já é dado, tá? Basta ter o equipamento aí da 3DR instalado aí no seu sistema, tá certo? Isso aqui é o dia da instalação, tá, pessoal? A gente tem que fazer um preparo nos tensiômetros, né? Eu não vou entrar em detalhe, mas isso lá, o pessoal da 3DR tem lá o manual, como que se faz o procedimento, tudo certinho. Então, aqui foi quando eu instalei, tá? Foi, se não me engano, início de setembro que eu fiz a instalação, tá certo? E de lá para cá eu comecei a monitorar também com os tensiômetros, tá? Eu instalei tensiômetros em setores que tem gotejamento superficial e instalei também em setores que eu tenho gotejamento enterrado. Também isso aqui é um assunto que dá para prolongar muito, mas não vamos entrar em detalhe. Então, isso aqui é o que eu usava antes, ó. Chega, não dá mais. Isso aqui não dá, tensiômetro com reloginho. É lógico que um pequeno produtor, enfim, depende da área, 1 hectare, 2 hectares, tem que talvez ainda usar isso aqui, tá? Mas eu usava esse equipamento, funciona, mas o cara tem que ir lá todo dia, medir, planilha, não dá, para mim não dá mais isso daqui, depois que eu conheci esse equipamento. Então aqui, pessoal, para ilustrar aonde que a gente instalou os equipamentos, tá? Aqui é a sede da fazenda, tá? A casa de bomba. Eu instalei um equipamento aqui, que é gotejamento superficial. Aqui nesse outro projeto, nesse outro setor, é gotejamento enterrado e aqui também enterrado, tá? Então, isso aqui é um gráfico da variação da umidade do solo
dada por os equipamentos. Você tem aqui na palma da mão, no seu celular, você tem no computador. Não precisa do cara ir lá no campo ficar tirando foto e te mandando para você colocar na sua planilha, tá? Isso aqui são os gráficos, né, que são dados. Você pode acompanhar isso aqui em qualquer momento. Você abre o seu celular, seu computador, né? Se você fez uma irrigação, se choveu, ele já dá aqui, ó, umidade excessiva nesse caso, porque choveu 76 milímetros, né? Ele já dá aqui os reloginhos aqui em KPA, tá? Então, ô Henrique. Oi. Oi. Como é que a gente tá de tempo? Não, mete pronto, pode ficar tranquilo. Beleza, show de bola. Então, pessoal, olha só. É isso aqui que você vai ter, ó. Olha que show, né? Toda semana aí o nosso amigo Andrew me manda o relatório, né? Toda sexta-feira ele me manda o relatório. Eu posso olhar aqui todo dia, toda hora, né? Eu também consigo esse gráfico aqui no celular, tá? Mas eles mandam para a gente esse relatório toda semana, ou qualquer momento que você pedir, como é que está a evolução da umidade do meu solo, né? Apesar de você ter isso na palma da mão também, tá? Aqui um exemplo, né? Do relatório, né? Aqui choveu, ó, olha só, eu fiquei dia 13,5, 3 dias sem irrigar depois de uma chuva. Aqui eu já estava no mês de outubro, né? Provavelmente já tinha evapotranspiração aqui de 3,5, 4,5 milímetros. Então aqui, ó, quando a evapotranspiração está mais alta, o turno de rega diminui, né? Então foi 3 dias e meio aqui, eu irriguei de novo e vai acompanhando, tá certo? E aqui, pessoal, só para ilustrar o seguinte, como eu já tinha a sonda instalada, tá certo? Essa sonda, eu instalei a minha bateria de tensiômetros também do lado da sonda. Do lado, assim, um pouquinho afastado ali, um pouquinho atrás da sonda. A sonda tá aqui, eu instalei meus tensiômetros do lado. Para quê? Para fazer um comparativo. Pô, será que a sonda tá certa? Será que o tensiômetro também comporta de que forma? Eu gostei muito disso aqui, foi uma experiência para mim, tá? Por quê? Eu tenho 2 sensores e eles estão conversando bonitinho, tá? O comportamento dos dois são semelhantes. Apesar de que a unidade aqui da sonda é um e do tensiômetro é outro, mas o comportamento são semelhantes. A gente vai ver isso aqui na forma gráfica, tá, pessoal? Esse aqui é um dado da sonda. E aqui, ó, a gente já começa a ver, né, no mesmo setor, né, o comportamento aqui da sonda. Por exemplo, esse dia que choveu, tá, bastante. Eu não coloquei o volume, mas choveu. Aqui, ó, tá aqui em cima, ó, dia 28/9, 56 milímetros. E dia 27, 19. Somou 70 e poucos milímetros. Então a umidade aqui subiu, ó. Subiu aqui na sonda e subiu aqui no tensiômetro, tá? E veio caindo, ó. Né? Veio caindo. Olha aqui essa curva, né? Da sonda. E olha essa curva do tensiômetro. Comportamento semelhante. Olha esse período. Aqui choveu, olha para você ver. Choveu 12,6 milímetros. A sonda acusou, o tensiômetro acusou. Tudo semelhante. Comportamento, tá? Olha aqui, ó. Aí veio caindo a umidade, eu vim acompanhando, ó. Olha os tensiômetros também. Só para esclarecer, pessoal, aqui nos tensiômetros, eles foram instalados tensiômetros de 0 a 20 e 0 a 40. A linha azul aqui do tensiômetro é 0 a 20, a linha escura é 0 a 40, tá? E o comportamento são semelhantes, tá? Aqui, novamente, ó, um período maior, que choveu, né? Aí aqui tá a sonda, aqui tá o tensiômetro. Aqui tá a sonda, olha os tensiômetros. Tudo semelhante. Olha aqui, ó. Irriguei aqui, ó. A sonda comportou dessa forma, o tensiômetro dessa forma. Então, ou seja, os dois sensores conversam muito bem. Tem um comportamento semelhante. Funcionam bem, tá? Isso aqui que eu fiquei satisfeito de ver esse comportamento. Olha aqui, perfeito. Linguagem única aqui, né? Parece que todos os dois conversam em português. Um é australiano e o outro é capixaba. Mesma língua, olha para você ver o comportamento aqui, ó. Eu irriguei aqui 3 milímetros, olha o tensiômetro, olha a sonda. Fiquei 1, 2, 3 dias e pouquinho sem irrigar, irriguei aqui 3 milímetros, tensiômetro subiu, aqui subiu. Enfim, funciona perfeitamente, não tem dúvida que funciona para um bom manejo da irrigação, tanto a sonda e os tensiômetros. Tá aqui novamente, acho que já ficou bem claro,
tá? E aqui, ó, pessoal, só para ilustrar a diferença entre comportamento aqui de solos, tá? Quando você usa tensiômetro ou sonda, tá? Por exemplo, aqui eu peguei um período que choveu, né? Então saturou o solo. Aqui são os tensiômetros, né? A linha azul 0 a 20, a escura 0 a 40. E quando deu mais ou menos 3 dias e meio, eu irriguei, tá? Fiz uma lâmina aqui, acho que eu não vou lembrar de cabeça, mas é por volta de 2,5 a 3 milímetros. E a evapotranspiração nesse período foi 15,9 milímetros, tá? Turno de rega de 3 dias. Então, 3 dias desse solo, o tensiômetro só caiu 9 kPa. Só 9 kPa. O solo argiloso, tá aqui em cima, ó. Comportamento dos tensiômetros em solo argiloso, no nosso caso lá, tá, pessoal? Eu fiquei, depois de uma chuva que saturou o nosso solo, eu fiquei quase 4 dias sem irrigar e só caiu 9 kPa. Eu poderia ficar mais um dia aqui tranquilo, tá? Só que eu irriguei e depois eu fiz uma fértil, beleza? E olha aqui num solo arenoso, tá? Esse aqui foi até o Andrew que me mandou, de um solo arenoso, só para a gente ver o comportamento, como que situações diferentes, né? Você manejar um cafeeiro irrigado, nesse caso, gotejamento num solo argiloso e no solo arenoso, né? São bem diferentes o manejo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui era por volta das 6 da manhã, tá? Foi feita irrigação e logo ao meio-dia já tinha caído 3 kPa. Lá ficou 3 dias e meio para cair 9 kPa. Então, aqui com 6 horas cai 3 kPa. Solo arenoso, né? Turno de rega diário. Então, assim, a importância de ter um sensor de solo, tá? Para você monitorar as suas irrigações e fazer o manejo de forma correta, tá? Aqui só ilustrando que são condições muito diferentes, solo arenoso com argiloso, né? Aí me perguntam assim, Márcio, você falou, e a lavoura, cara? Como é que tá a lavoura? Pois é, a lavoura, aqui, ó, é uma foto, eu que tirei, eu tava lá, né? Vou praticamente cada 40 dias eu tô lá. Depois da colheita, 2 passadas de máquina colhedora, tá? 26/7. E a lavoura estava nesse estágio, ó, fazendo manejo, usando sensor de solo, tá? Cerrado Mineiro, evapotranspiração 4, 5, 6 milímetros por dia. Olha o crescimento da planta nesse período, olha só, né? Então a lavoura, depois ela entregou a colheita dessa forma, essa lavoura fechou com 90 sacas por hectare, um espetáculo. E está preparada para praticamente repetir, tá certo? Então, espetáculo. Então, veja aqui o crescimento, os botões florais, né? Uma lavoura que está bem nutrida, está hidratada, tem boro nela, tem cálcio, né? Tem potássio, já está tudo prontinho. Quando vier a florada, né? Para abrir a florada, já tem boro ali, né? Com um bom pegamento, já tem cálcio, enfim. Então, esse é o manejo racional, né? E aqui, ó, né? O mesmo talhão, tá? Dia 3/10, né? Tinha chovido no finalzinho de setembro, uma chuva boa. Então, dia 3/10 já estava dessa forma. Aí, dia 6, dessa forma, e enfim, né? Uma florada muito boa. E por aí a produtividade, Márcio? Como é que tá a produtividade lá, Márcio? A produtividade tá assim, ó. Primeira safra, na média da fazenda, 72, né? Essa área desse primeiro projeto, 112 hectares. 2021, 89 sacas. 2022, 50 sacas. Esse ano fechou com 96, então com média de acima de 75 sacas por hectare, tá? Então, assim, lavouras altamente produtivas, né? Veja a qualidade do fruto, né? Então, assim, pessoal, funciona, né? Faça o manejo aí, use sensor de solo, use balanço hídrico, mas use também sensor de solo, você vai ter muito mais eficiência, vai estar na palma da sua mão, tá? Agora, uma coisa bem interessante, porque no finalzinho do mês passado, a gente montou, tá, uma estação de monitoramento com tensiômetros, num vizinho nosso lá, muito meu amigo, agradeço o Cláudio aí por essa oportunidade. A gente montou em um pivô central irrigado por lepa, 80 hectares, tá? Eu mesmo fui lá, montei, porque em cima disso eu vou
aprender bastante coisa, manejar melhor um pivô com lepa, né? Pelo menos na região lá. A gente vai extrair bastante informação daqui. Então, tá instalado lá, tá? No dia que eu instalei, estava revoltando para chuva, mas essa molhada aqui é uma fertilização que eu tinha feito, não tinha chovido, mas foi instalado lá 4 baterias de monitoramento, 4 estações de monitoramento, dessa forma, tá? Esse é o pivô lá, 80 hectares, né? A gente dividiu o pivô em quadrantes, então a gente tem uma estação de monitoramento aqui no quadrante 1, 2, 3 e 4. Aqui, ó, tá uma casa de bomba, que tem internet, enfim, aqui é o rádio da central que manda e recebe os dados, né? Para você ter isso aqui na palma da mão. Isso aqui já é um print que eu dei na tela hoje, se não me engano, de como que tá a umidade lá do solo, ó, em KPA, né? A tensão do solo, né? Menos 11, menos 14, não precisa irrigar lá, umidade ótima, tá certo? Então, a gente montou nesse pivô para a gente ter uma experiência nova e aprender a manejar melhor uma irrigação aqui de pivô por lepa. Hoje ainda, ele usa as suas irrigações baseadas em balanço climatológico, tá? A ideia aqui é mudar esse conceito dele. Então, aqui, ó, são dados, né, do primeiro relatório que o Andrew me mandou, tá? Então, isso aqui, ó, é a umidade lá, praticamente uma semana depois de instalado, né? Como é que ficou os tensiômetros, né? No quadrante 1, aqui no quadrante 2, e olha aqui o quadrante 3, cara, a diferença. Isso aqui pode te trazer um mundo de tomada de decisão. A gente vai ver melhor depois num gráfico que eu fiz aqui, num mapa de mancha, para a gente discutir isso depois também, se for pertinente. E aqui o quadrante 4, né? Então, esse quadrante 3 tem alguma coisa diferente. Inclusive, bateu muito bem com o nosso amigo Cláudio falou, não sei se ele está participando ao vivo aqui. Ele falou que, vou voltar, ele falou que esse quadrante 3 aqui, por aqui assim, o que é perto de um piscinão que tem aqui, sempre a lavoura está pior, tem uma mancha, produz menos, desfolha mais, e os tensiômetros estão mostrando isso, né? O sensor está mostrando isso, tá certo? Então, ó, a gente gerou, né, para ficar mais visual, uma coisa mais palpável, como que está essa situação como todo no pivô, né? Aqui é a tensão em KPA, tá? Indiretamente a umidade do solo, né? Isso aqui é depois de uma semana, tá? Sem irrigar. Não assuste com o vermelho, né? Tá menos 36, já estava na hora de irrigar. Aqui, ó, justamente nos quadrantes aqui que o produtor, que o gerente lá, o Cláudio, fala que tem mais problema, que tem uma manchinha. Então, em cima disso aqui, a gente pode tomar várias decisões. Será que é impedimento físico? Será que alguma coisa aqui tá diferente? Então, os sensores estão mostrando isso. E balanço hídrico, quem faz balanço hídrico, pessoal, não consegue ter esse tipo de informação, tá certo? Olha outra vantagem de você ter um sensor de solo, né? Você consegue ter esse tipo de informação e gerir melhor a sua irrigação. Quem sabe aqui pode fazer uma irrigação nesse quadrante, que é uma irrigação um pouco mais pesada, né, para ver se melhora isso daqui, né. Então, hoje ele tem sensor lá que está mostrando e ajudando ele na tomada de decisão, tá? Lembrando que esse aqui são os tensiômetros de 0 a 20, esse mapa são os tensiômetros de 0 a 40, tá? Então, de 0 a 40 estava bem mais seco. Olha aqui o quadrante 3, ó, estava menos 44 kPa, tá? Então já estava precisando bem de água aqui já estava meio, né? Aqui 0 a 20, aqui 0 a 40. Aí ele começou a irrigar, no outro dia, o pivô estava aqui no quadrante 1, eu abri o aplicativo, olhei que a umidade tinha subido e vou lá, choveu 28 milímetros. E aconteceu isso, ó. No mesmo dia, ó, olha só aqui, ó. 5 horas após a chuva, eu fui, baixei os dados, gerei esse mapa. Já estava assim, ó. Saiu disso para isso, tá? Na verdade, saiu disso, que é o 0 a 20, para isso, 0 a 20, tá? Então, as respostas dos sensores são rápidas, né? Então, choveu, ele já olhou como é que está a umidade, desliga o pivô e começa a acompanhar de novo, encheu a caixa. Que dia que vai irrigar de novo? Quando
baseado na curva de retenção, chegar por volta de 25, 30 kPa para este solo, tá certo? Estou quase terminando. Aqui é uma das conclusões, né? Com base no que foi apresentado, né? A gente pode afirmar que ambos os métodos são adequados e atendem às necessidades da cultura. Tanto o método do balanço hídrico para irrigação, quanto o método dos sensores, tá? Então, todos eles atendem, certo? O método de irrigação com base no cálculo do balanço hídrico, né, para irrigação, ele é mais orenoso. A gente viu lá que ele consome mais água, né? Ele é menos eficiente no que tange a consumo de água e energia, né? Em comparação com os sensores de solo, como tensiômetros e sondas. Considerando a cafeicultura como uma cultura sustentável, o uso de sensores permite manter constantemente um nível adequado de umidade do solo, com redução significativa no uso da água. Isso é muito importante, né? Diminui os custos com energia elétrica. Olha só, que show, né? Quando os sensores de solo são instalados e calibrados corretamente, isso também é crucial, tá, pessoal? Não basta você comprar qualquer tensiômetro, não, tá? Isso dá diferença, depois o Henrique pode dizer. Gerir de forma adequada, né, também. Eles representam uma ferramenta eficaz para uma irrigação precisa e econômica. No entanto, repetindo, ambos métodos podem complementar um ao outro para assegurar a excelência no manejo. Então, assim, eu até hoje, apesar de ter sonda, tensiômetros, eu gosto de acompanhar o meu balanço hídrico, tá? Até para conhecimento e comparação das coisas, tá certo? E, pessoal, para, de fato, encerrar, eu gostaria de mostrar aqui um esqueminha que a gente fez lá, no início não estava pensando nisso, mas assim, pensando no uso racional da água, né? A gente tem lá um terreiro, hoje já tem mais 2 ou 3 galpões aqui construídos. Eu nem considero a água dos galpões que a gente coleta. Então a gente tem esse terreiro e ele é 16 mil metros quadrados. Ele tem uma calha, uma grade aqui no centro e ele tem 1% de caída para o meio. Então toda a água de chuva é coletada aqui no centro. Aqui tem uma manilha que joga água para esse reservatório, é um piscinão lonado. E aqui eu tenho uma motobomba de 7 CV que bombeia a água daqui, ó, para esse piscinão, para irrigação. Então eu estou coletando água de chuva, tá? Uma água de graça que ia embora. Estou coletando e estou usando para irrigação. Por exemplo, um cálculo bobinho aqui, ó. Em 2022, choveu 1.500 milímetros. Então, só pelo terreiro, sem contar galpão, mais as construções que já estão aqui, eu coletei 24 milhões de litros de água por chuva. Isso daria para irrigar 64 hectares por 15 dias, no meu caso, tá, pessoal? Em 2023, ó, atualizei hoje, choveu lá 1.140 milímetros até hoje. Então, o volume de água coletado pelo terreiro, fora as construções que também já joga tudo aqui dentro, mais de 18 milhões de litros de água, né? Um total já nos 2 anos de 42 milhões de litros de águas coletadas aqui, né? Isso ajuda muito no uso racional da água, né? E também na economia, né? Eu deixei de bombear, porque aqui a minha água de irrigação é por poço artesiano, eu deixei de bombear nos últimos 2 anos mais de 42 milhões de litros de água, né? Por 3 poços artesianos. Eu estou bombeando isso aqui com uma bombinha pequenininha, de 7 cavalos, né? Eu tenho um poço artesiano com uma bomba de 22 CV, outra com 25 e mais uma com 17. Então, estou tendo economia de água e energia. E pensando em reservação de água, né? É importante dentro de uma propriedade a gente ter caixas de contenção, né? Barramentos, né? Espírito Santo eu sei que é mais fácil de conseguir isso, eu não sei como é que está hoje, aqui em Minas é um parto para conseguir licença para fazer uma barragem, né? Piscinões, né? Reservação de água, isso aqui é muito importante dentro de uma fazenda, tá certo? E eu agradeço aí a paciência, a participação de todos, amigos, colegas, e eu queria deixar uma mensagem, que é o seguinte: o emprego de sensores no gerenciamento se tornou uma necessidade para mim, tá?
Parece que fico cego sem esse tipo de equipamento. Portanto, para aqueles que buscam um manejo consciente da água da irrigação, é impensável não recorrer a algum tipo de equipamento, seja sonda ou seja tensiômetro. Naturalmente, o balanço hídrico também é essencial. Não há um método de gerenciamento superior ou inferior. Eu diria que um complementa o outro. Pessoalmente, já não consigo mais administrar a minha irrigação sem auxílio de algum tipo de sensor. Tá? Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui no final. Agradeço a paciência, tá? E a participação de todos. Márcio, obrigado demais. Realmente foi assim extremamente interessante, né? O, toda a abordagem que você fez, né? O trabalho. Tá dando eco aí? Tá sim? Tá ouvindo? Ah, beleza. A abordagem que você fez, né? Tudo que você realmente, a sua experiência, né? Como consultor. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Agora sumiu. Estão me ouvindo? Agora sim. Beleza, beleza. Então, assim, essa abordagem que você fez é uma abordagem aplicada, uma experiência prática, né, nas suas lavouras, inclusive lavouras também de vizinhos, como você acabou de mostrar aí, né? Você sabe, Márcio, eu acho que você conhece também o Espírito Santo, né? Você sabe que o Espírito Santo é a maior área de café irrigada do mundo, Sim. né? Mais de 220 mil hectares de café irrigado hoje no estado do Espírito Santo, né? Sendo a sua maioria o café irrigado por gotejo, né? Gotejamento ou irrigação localizada, né? Diga-se de passagem aí, tá? Logicamente que a gente também tem aspersão, a gente também tem pivôs, mas a irrigação localizada ela se tornou, vamos dizer assim, mais popular depois daquela crise de 2015, 16, que basicamente, né, não se pôde mais colocar irrigação por aspersão, os bancos não financiam, ficou mais difícil também, né? As bacias hidrográficas elas passaram a ser monitoradas, e a Agência Nacional embargou muitas bombas, enfim, né? Alguns projetos, mas realmente, por um outro lado, as políticas públicas vieram para facilitar, que é hoje, por exemplo, fazer uma barragem é muito mais fácil do que era, né, antes dessa grande seca, não tenha dúvida. Só que Sim. a gente aqui, Márcio, a gente tem uma cultura, tá, de não se preocupar muito de fazer nem manejo de irrigação e nem de ter bons projetos de irrigação. Nós temos dois Pois é. problemas, né? É. Então, como você sabe, existem três formas, aliás, existem três jeitos, né, de se fazer irrigação. Uma que é aquela irrigação de salvamento, que a maior parte dos projetos fazem, certo? Uhum. E dos irrigantes. Aquela que é a irrigação parcial, né, que ela vai atender parte da evapotranspiração da cultura. E aquela que é chamada de irrigação plena, que é essa que você faz, aonde você consegue repor a lâmina total ou a máxima lâmina evapotranspirada, né, durante um período, né, um turno de rega no caso, e você consegue atender, né, a planta, como você mostrou aí, seu sistema é capaz de repor essa lâmina a tempo da planta não entrar em estresse hídrico, né, e o seu balanço ficar muito negativo, como você acabou de mostrar. E o que acontece, Márcio? Nós estamos passando aí uns 2, 3 meses aí de uma estiagem prolongada, na maior parte, né, do Brasil, onde se produz café, Sim. você também está sofrendo isso. Uhum. E a gente tem percebido as altas temperaturas, como você acabou de mostrar aí também, né? Uhum. E a gente percebe realmente que o café ele é muito resistente, ele é muito robusto em relação às altas temperaturas, né? E ao estresse hídrico de uma forma geral. Eu sempre falo que a questão do impacto que isso vai causar, ele é muito dependente, né, do tempo de duração, da intensidade desse estresse hídrico, né, da etapa ou estágio fenológico da planta e, logicamente, da sensibilidade da cultura. A gente sabe que o café não é sensível a esse impacto, né, pelo calor, em geral, ele é muito mais resistente. Mas a gente sabe que dependendo da etapa que a planta está, ou seja, do estágio fenológico, isso pode impactar mais ou menos, né, lá na produtividade e na qualidade dos frutos. Então, assim, pensando nisso, Márcio, muitas pessoas me recorreram aqui falando, Henrique, eu capto água de barragem, de barramentos, né? E eu não tenho muita água, eu estou com medo de gastar agora e ficar sem na hora que o meu fruto realmente depender, né, dessa água para ele se formar. A gente está saindo agora da expansão dos frutos para a granação. Então, Márcio, eu queria que você falasse, desse uma ideia aí pra gente, uma dimensão,
Como que a gente poderia, então, né, de alguma forma inteligente, tá, fazer um meio termo em relação a isso? E qual seria o método mais adequado para que a gente pudesse ser mais eficiente, ou seja, economizar mais água, já que a gente tem uma água muito regrada? Uhum. Não, isso é muito simples responder essa pergunta, né? A forma mais inteligente, né, tendo em vista a situação que todo mundo está passando aí, pessoal com pouca água, né, já pensando no futuro para irrigar, a opção mais inteligente é usar sensor de solo. Sem dúvida, não tem, tá mais do que provado, foi mostrado aqui, e eu disse no final, eu não sei mais gerir minha irrigação sem um sensor. Se aquele sensor lá hoje pifar, se é uma máquina arrancar, eu vou ficar louquinho, eu vou mandar outro para mim rápido aí que eu fico cego. Então, assim, a forma mais inteligente hoje de gerir a sua irrigação, fazer o seu manejo de forma mais racional, é usar sensor de solo, tá? Tensiometria, né? Principalmente que é um custo mais baixo, né? Empresa brasileira, tá aí, tá, né? Você conversa com o pessoal, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, quem fizer hoje a opção de pelo menos um setor para começar a conhecer e gerir seu sistema, vai ficar muito satisfeito com os resultados. Com certeza vai ter economia de água, isso aí é sem dúvida. Márcio, você que é especialista em projetos de irrigação, qual seria uma lâmina mínima aceitável, pensando nas condições, né, tropicais que o café é implantado nas regiões aí, como Cerrado Mineiro, Matas de Minas, o Espírito Uhum. Santo, o sul da Bahia? O que você pensa? Qual seria um projeto? Qual seria a lâmina mínima desse projeto aí? É uma pergunta boa, mas muito assim difícil de responder, né? E dar como receita uma lâmina ideal, né? Igual eu disse, qual que é o correto? Você conhecer primeiro o clima da sua região, né? Um balanço climatológico, uma curva de retenção de água de solo importante para definir isso, para ajudar a definir isso. Você fazer, se possível, o teste de bulbo, né, para você definir espaçamento de gotejadores e vazão. Então, assim, é difícil eu falar assim, ó, a lâmina ideal é 3 milímetros ali para o cerrado, solo argiloso, é 4, é 2, então é complicado. Você tem, uma gama de fatores para você definir isso. Então, você conhecer o clima da sua região, né? A curva de retenção de água do seu solo e o teste de bulbo, se possível, para ajudar a definir todos esses fatores e chegar na lâmina ideal. O Márcio, você está falando uma coisa interessante. Você está dizendo aí, né, que o mais importante é, antes de definir o projeto hidráulico, definir o projeto agronômico. Seria isso? Sim, 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 exato, é isso que eu quis dizer, exatamente. Então, perfeito. A gente fala isso porque eu nem sabia que você era cliente nosso de curva de retenção. Pra te falar a É, verdade. Eu vi a nossa curva de retenção ali, né? Eu nem lembrava que você era o cliente de curva de retenção. E é assim, é muito difícil, Márcio, uma pessoa fazer uma curva de retenção antes de fazer um projeto de irrigação, pois tá? é. E assim, eu não consigo hoje conceber uma área de renovação onde o produtor já vai com um projeto antes mesmo de saber até a capacidade de retenção de água no solo dele, né? Ou o balanço hídrico daquela região. Enfim, Uhum. é uma coisa assim, parece que tá dissonante. O cara faz o projeto de hidráulico antes mesmo do projeto agronômico, né? Pois Acaba que no final das contas ele não tem realmente a eficiência do sistema na hora que ele precisa, né? e não tem receitinha de bolo, não, tudo prontinho, tudo bonitinho, não. Ô, Márcio, e a minha última pergunta aqui, olha só que interessante. Você falou, você mostrou uma curva de retenção ali. Enquanto você estava mostrando a curva de retenção aqui, eu percebi o quê? Que o seu solo aí, o solo da sua região, ele reserva pelo menos o dobro de água dos nossos solos aqui, né? Isso. A nossa CAD aqui, média, tá? Eu estou falando isso porque eu tenho um laboratório e a gente tem aqui mais de 2.000 análises aqui armazenadas. Eu puxei aqui, tá? Para os solos franco-arenosos é 0,6 milímetros por centímetro, Nossa. né? Ou seja, 60 litros de água por metro cúbico, né? Uhum. E os solos arenosos que a gente tem aqui, tá? Né? Que aqui a maior parte dos solos de café são franco-arenosos ou areia franca, tá? A maior parte. Ele é 0,4 milímetros por centímetro, tá? Eu estou falando Nossa, aqui de aproximadamente 1.500 amostras de solo realizada curva aqui, pois tá? é. É bem significativo, tá? É uma Então, caixinha desse só de tamanho áreas que de você café, tem. exatamente. Caixinha. É uma capinha. Aí eu peguei um solo franco-arenoso, que a maior parte das análises aqui, né, são solos franco-arenosos. O que eu fiz aqui? Fiz aqui um exemplozinho bem básico aqui, só para você ter uma ideia, Márcio. Eu peguei aqui a capacidade de campo de um solo qualquer aqui, 9 kPa, menos o ponto de murcha, né, 2 kPa, nesse caso aqui dessa amostra. Então, isso, se a gente pegar e subtrair, como você disse ali, né, a capacidade de campo menos o ponto de murcha, mas se a gente
não multiplicar nem pela densidade e nem pelo dividir por 10 para a gente achar em milímetros, tá? Simplesmente você diminui um pelo outro, você acha que seria o percentual de umidade entre a capacidade e ponte murcha. Então, 9 menos 2 é 7%. Então, a gente sabe que Aham. esse solo aqui tem entre a capacidade de campo e o ponto de murcha, 7% de umidade retida, Sim. certo? Aí o que eu fiz? Eu peguei aqui exatamente a área experimental nossa. Peguei o quê? Qual é a profundidade da maior de 70% do volume de raiz, porque lá tem risotrom. A gente consegue ver pelo risotrom. Então, é 0,2 metros, ou seja, em 0,2 metros, 20 centímetros de camada, a gente tem 70% das raízes absorvidas do café conilon clonal. Tá? O espaçamento entre plantas lá é de 1 metro. Tá? E a largura do bulbo úmido máxima na capacidade de campo é de 0,5 metros, ou seja, 50 centímetros. Então, 0,2 metros de profundidade multiplicado pelo espaçamento entre plantas, que é de 1 metro, multiplicado pela largura do bulbo úmido, me dá 0,1 metro cúbico. Ou seja, multiplicado isso por 1.000 aqui, né, a gente tem 100 litros de água, 100 litros de solo umedecido. Tá? Então, essa seria o volume de solo explorado por uma planta na área experimental nossa, só para você ter Uhum. uma ideia. Então, se eu considerar que esse solo é franco-arenoso, tá? E ele tem 7% de umidade, a gente pode falar, então, que a umidade, ela representa, desses 100 litros de solo, né? No caso, 7 litros de água, Uhum. certo? Então, Sim. 7 litros de água representaria quantos milímetros? 7 dividido por 3, né, que é 3 por 1, espaçamento lá, tá? 2,39 milímetros. Aí o cara fala, nossa, mas você tem bastante água, então você tem 7 litros de água para planta disponível nessa camadinha, então se eu quer dizer que se tiver na capacidade de campo, eu tenho 7 litros de água, a planta bebe em média aí 6 litros de água e está sobrando 1 litro ainda. Uhum. Não, o Márcio deixou bem claro que a planta não consegue beber toda a água entre a capacidade de campo e o ponto de murcha. Ela Isso. consegue absorver no máximo, retirar do máximo 40%, na melhor das hipóteses. Né? Isso. Nós, Márcio, aqui nós utilizamos, dependendo da época, 20% do fator de disponibilidade. Ou seja, a Aham. depleção, né, que você disse. Isso. Então, o que, que acontece, Márcio? As pessoas nos perguntam muito, gente, mas se eu tenho um solo que retém tanta umidade, como você disse ali, por que, que minha planta continua murchando? Porque aí há o grande diferencial de você ter uma sonda e você ter um tensiômetro. Uhum. O tensiômetro, ele pode te dar a umidade indireta, mas ele te dá exatamente o esforço que a planta Sim. faz para retirar Exato. a água do solo. Exato. Então, mesmo que você tenha umidade, muitas vezes a planta não consegue tirar aquela água, porque ela está numa tensão tão alta que a planta não é capaz de retirá-la, né, Sim. Márcio? Então, Márcio, o que, que eu digo para todos os nossos amigos, quem está nos vendo, nos ouvindo agora, né? É o que eu digo para os meus consultados, meus clientes. Você tem que entender que o solo ele tem uma capacidade de armazenamento e essa capacidade de armazenamento ela não pode ser totalmente utilizada, Sim. né? Então, ou seja, você tem uma água de reserva, mas o princípio, né? O princípio da água facilmente disponível, ele é muito mais adequado do princípio da água disponível. Não é Sim. verdade, Márcio? Exato, Né? exato. Então, Perfeito. assim, eu gostei que você deu ali, eu não sabia que você tinha colocado ali, você colocou o seu fator de disponibilidade, você usa Sim. no máximo 40%, não é Isso. isso? Uhum. Né? E você, com certeza que dependendo da época do ano, você até coloca isso antes, não é isso, Sim. Márcio? Para não Exato. causar tanto estresse na planta. Então, assim, eu acho interessante isso, Márcio, porque muitas pessoas têm muita dificuldade de escassez. Nós, com Uhum. tensiômetros ou com sensores, nós não precisamos de escassez, não é Não verdade? precisamos, esquece KC. KC, igual eu disse, o Rodrigo fala, o Rodrigo, é um amigo meu. KC não é verdade absoluta, né? Exatamente. Então, aquela tabela que o pessoal de Minas tem, nós não temos, viu, Márcio? Nós não temos. Até porque café conilon não existe um padrão de espaçamento, de número de Ah, plantas por hectare, então isso dificulta muito mais. Tá? é. Então, assim, parabéns pelo exemplo, porque você colocou realmente os pontos que são importantes na hora de pensar em fazer manejo, tá? Isso. Bom, Aham. pessoal, quem tiver pergunta, levanta a mãozinha aí, a gente vai dar a oportunidade para o pessoal fazer pergunta para o Márcio aí, quem tiver, tem 45 pessoas aí. Paulo Mendes. Paulo, pode abrir a sua câmera se você quiser e o seu microfone e fazer a pergunta diretamente para o Márcio. Boa noite. Excelente a apresentação. Eu sou um pequeno agricultor, produtor de café aqui na região de Ritápolis, Uhum. perto de São João del Rei, uma área da região das Vertentes aqui em Uhum. Minas. Uhum. Eu tenho 10 hectares de café
E eu queria fazer uma pergunta para você, assim, em relação à produtividade por hectare de café. Uhum. Hoje, por exemplo, esse ano eu consegui 33 hectares. Meu café não é irrigado. 33 sacas por hectare. O ano passado, 44. Eu conseguiria fazer uma relação assim, olha, a quantidade, claro que não é só a água, mas assim, o que eu preciso fazer em irrigação para me chegar aos seus 95 sacas por hectare? É um sonho, né? 90 sacos por hectare, né? É um sonho. Uma das coisas, Paulo, é a irrigação com certeza, né? Mesmo você tá numa região aí que eu tenho certeza que chove bem, um clima mais ameno, não sei a altitude que você tá, qual altitude? Minha altitude aqui é 1.120 metros. Pois é. Você pode ter certeza, assim, se você for olhar o zoneamento climático para café, quando foi feito, e foi muito bem feito na época do IBC, é uma região que não precisa de irrigação, mas talvez precisa de complementação, né? E com certeza um bom projeto de irrigação, um sistema bem feito, você, além de aplicar água, você vai conseguir aplicar, fazer fertirrigação, aplicar elementos, nutrientes essenciais. Então, quando chegar no momento, por exemplo, da florada, igual eu já mostrei, você já vai ter boro, cálcio na folha, né? Você vai conseguir fazer adubações. Com certeza você vai aumentar a sua produtividade, tá? Então isso aí é fato. E importante, né? Você viu aí, e volta a bater na tecla, tentar usar algum tipo de sensor, tá? Para você manejar melhor essa quantidade de água que você vai aplicar, ter sucesso melhor para você. Ok, obrigado, Márcio. Valeu. Ô, Paulo, é só você lembrar que o excesso e a falta, os dois fazem tão mal, viu? Isso, Não exato. adianta, não. E essa questão de você sair de uma produtividade atual para uma produtividade potencial, tenho certeza que a irrigação, ela é a mais importante. É a mais importante. Ela é o veículo, a água é o Ela é o veículo. veículo, exatamente. Mais alguma pergunta, pessoal? Obrigado. Valeu, Valeu. Paulo. Deixa eu ler aqui para o Márcio. É uma pergunta no chat do César. Ah, tá. Boa noite. Parabéns pela apresentação e o trabalho realizado no manejo de irrigação. A irrigação localizada, a recomendação, o turno de rega é pequeno, onde no máximo 3 dias para solo argiloso. Você mostrou o turno de rega até 7 dias. Você poderia informar o teor de matéria orgânica dessas áreas? Tá, entendido. Pois então, como eu disse, né, não tem a regra certinho, né? Aquele período que eu mostrei turno de rega de 7 dias, eu estava no período de safra, né? Então, nesse período de safra, a gente diminui um pouquinho a água, tá? Mas também a evapotranspiração lá diminui muito, né? Como meu solo é argiloso, a minha caixa é maior, então a retenção de água é maior, então eu consegui um tempo maior. Então, mas quando eu chego aqui nos picos, igual tá dando 6 de evapotranspiração, 5, eu não passo muito de 2, 3 dias, não, muito difícil, tá? Uma teoria de matéria orgânica, né, daquele solo. Cerrado Mineiro, quando você começa a trabalhar no solo do Cerrado, você começa ali a trabalhar com menos de 1% de matéria orgânica, tá? Aquele solo, quando a gente pegou, ele já estava na média de 1,5, 1,7, porque já era uma área que era cultivada com soja, plantio direto. Hoje, todo ano, hoje a gente está com 4,5% de matéria orgânica lá naquele solo, média, tá? Porque todo ano eu aplico 7 toneladas de matéria orgânica por hectare, em forma de cama de frango, que tiver, compost bar, palha de café. Então é importante isso também. Lembrando Beleza? também, né, Márcio, a importância da matéria orgânica na retenção, mas também na cobertura do solo, né? Diminuindo essa A gente faz, evaporação, ó, né? a foto atrás, a gente faz o manejo da braquiária, roça, isso aí puxa nutrientes que está lá embaixo, joga para cima, fósforo, potássio, camadinha, cobertinha, isso aí tudo é um conjunto da obra o negócio. É verdade. Mais alguma pergunta? Tem mais pergunta. Aliás, tem pessoas que levantando a mão aqui. Quem é o próximo? Andrew? Então tem o César. Ao César. César, pode abrir o microfone e a câmera se você quiser fazer a pergunta direto aqui pro
o nosso colega Márcio? O Henrique, na verdade, a pergunta foi respondida aí na parte escrita, né? Só falar com ele, Márcio, eu trabalho na extensão rural aqui, e a minha experiência com manejo de irrigação está sendo com dados climáticos, né? Sim. Tenho trabalhado com as planilhas eletrônicas e alguns produtores com a tensiometria. Então, a gente está tendo um misto aqui de dados climáticos com a tensiometria, umidade e solo. Só para pontuar, o resto você me respondeu, porque eu fiquei assustado com aquele turno de rega de 7 dias, 5 dias, né? Mas aí você já justificou aquela espaçamento ali. Certinho. Não, então obrigado aí. Então você já está fazendo bastante coisa, né? Você já está fazendo. Você usa clima, um pouco de tensiômetro, já está indo, tá bem. O César é extensionista antigo do Incapere e ele conhece a importância. Ele está numa região muito quente e com muito pouca água, né? Embora esteja do lado do Rio Doce, Ecolatina, né? Sim. E aqui o nosso problema é ferro-bactéria Você está com eficiência grande aí, nós temos um problema grande de ferro-bactéria aqui e que traz bastante deficiência ao longo dos anos no sistema. Tem que fazer o manejo aí e limpeza, né, direto, né? Isso aí. Mas parabéns aí. Obrigado. Henrique, por essa oportunidade aí. Obrigado. Mais uma pergunta? Mais alguma outra pessoa com a mãozinha levantada aí? Olá, sim. Boa noite. Meu nome é Mauri. Fica à vontade aí. Parabéns pela apresentação. Acho que bastante técnico, muito bom. Ver uso de sensores, automação e tudo isso, né? Então, na verdade, eu tenho duas perguntas, né? Uma primeira é se vocês teriam uma estimativa do custo para a implantação de irrigação por hectare, né? Para cafés, uma estimativa, assim, números aproximados, acho que muita gente aqui também produz e esse número é importante. E a segunda o seu acionamento hoje de irrigação, você faz o cálculo do balanço hídrico usando uma planilha e você faz o disparo manual, ou já tem sistema automatizado que já coleta os dados da sua estação, já calcula tudo e faz o disparo automático do seu sistema de irrigação, de modo que você só fique monitorando, ou seja, um passo a mais na automação, né? Essa seria a pergunta. Entendi. Tá. A pergunta é boa, a Mauri, né? Você é de onde? Estou de Brasília. Brasília. A gente tem uma cultura ali próximo de Ritápolis, ali em São Tiago. Sim. Certo. Então, eu vou te falar a primeira pergunta. O último projeto que a gente montou, gotejamento, café 3,80, na região lá mesmo que eu mostrei, ficou por R$22 mil o hectare, instalado, funcionando, com tudo, energia, transformador, casa de bomba, tudo. Hoje, um projeto bem feito, bem montado, vai variar entre 20 e 25 mil. Tá? Não sei como é que tá as outras regiões. Com relação ao que você falou na minha automação, é o seguinte, o meu sistema não é integrado com a estação, né? São tudo controladores, eu consigo acionar e fazer programação no celular, no computador, mas hoje eu estou baseando nos sensores. Por exemplo, ontem lá choveu, deu 28 milímetros, já estou acompanhando meus sensores, a umidade está ótima, então eu não tenho programa de irrigação hoje para amanhã, entendeu? Então hoje eu acompanho os sensores. Quando já está o nível, está caindo, eu vejo assim, tem previsão de chuva para semana, para amanhã? Se tiver, eu deixo cair um pouco mais. Se não tiver, eu já faço programa de irrigação e entro irrigando, que aí a umidade sobe. Se choveu, ótimo, a umidade vai subir mais, mas eu não entrei na minha reserva, entendeu? Então é mais ou menos assim, não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim. Você não tem integração no momento, mas você não fica calculando a CAD a cada período de irrigação, né? Você só usa, na verdade, hoje o sensor. Sensores. O balanço, eu estou levando o balanço junto para mim não perder esse histórico.
A visão essa global, visão, né? esse histórico, tá? Para mim ter Entendi. dados. Show de Entendi. bola. Mas hoje mesmo, para sua tomada de decisão em campo, é o seu sensor lá. Sensores. Pronto. Seu sensor e, na verdade, previsão do tempo, né? Se vai chover, se não vai chover. Isso, exatamente. Vai ser suficiente. Uhum. Ótimo. Obrigado. Obrigado, Cê. Maurício, só complementando aqui, a gente tem uma área experimental onde a gente planta café, áreas experimentais de fertirrigação, né? O Espírito Santo ele é uma referência em fertirrigação para café, né? No mundo, né? As pessoas vêm do mundo. A gente recebeu agora uma comitiva que veio da Bélgica, da Alemanha, para conhecer café irrigado e fertirrigado, né? E a nossa área lá, a gente tem tudo de irrigação e fertirrigação. A nossa área, as áreas de experimentação para fertirrigação, normalmente elas são arenosas. A nossa área, ela tem 92% de areia, né? Ela tem argila mesmo, ela tem 2%, o resto é silt. Tá plantando na praia? É na praia, o pessoal brinca, porque a gente está 8 quilômetros da praia. A gente está 8 Como é que quilômetros você da faz praia. muda de café? Oi? Você precisa puxar a terra de longe para fazer muda aí, né, Henrique? A gente usa só tubete, porque não tem mais terra aqui. Enfim. Então, assim, Mauri, aí o que acontece? A gente, essa tomada de decisão é o que ele falou. Eu tenho aqui, ó, no meu celular, eu faço pelo meu celular. Eu tenho uma estação meteorológica igual do Márcio, a gente tem a mesma estação meteorológica, uma Davis. A nossa área experimental, ela é pequenininha, 5 hectares. Ela tem 5 estações tensiométricas. Cada estação tensiométrica tem 2 tensiômetros ligados, né, mandando informação a cada 2 minutos. Você imagina que eu posso tomar a decisão a cada 2 minutos. A cada 2 minutos, se eu quiser olhar, eu tenho informação atualizada no meu celular. Então, daqui, eu gerencio a minha própria indicação. Não são os meus funcionários. Eu mesmo aqui, do meu escritório, eu gerencio qual setor que tem que ligar primeiro. Por quê? Porque eu tenho plantas em fases diferentes. Eu tenho uma planta que está com 7 meses, eu tenho uma planta recém-plantada, eu tenho uma área que está com uma carga de aproximadamente 200 sacas por hectare, né? A gente tem uma outra de 150, então essas áreas bebem água de forma diferente, né? E aí o que acontece? Eu tenho que disparar de forma diferenciada cada setor. Então, o que a gente conhece as áreas, a gente passa a conhecer as áreas com os tensiômetros, é o que o Márcio falou. Então, assim, para nós que temos áreas, no caso, desomogêneas, né, com idades diferentes de café, não é vantajoso você ter um sistema 100% automatizado. A não ser que a sua área fosse totalmente homogênea, com o café no mesma mancha de solo e com a mesma produtividade pendente. Porque você vai perceber que vai ter áreas, como o Márcio percebeu lá no pivô, que tem uma mancha de solo, alguma coisa que está fazendo aquela área reter menos a umidade. Ela sente mais, né, o déficit hídrico mais rápido. Né? Ela chega no déficit hídrico mais rápido, o solo. Então, o que eu digo para você? Se você for hoje iniciar um manejo de irrigação, para você errar menos e perder, vamos dizer assim, gastar menos tutano, menos neurônio, vamos lá pensando, coloca tensiômetro ou um sensor de umidade. Porque ele vai te dar o que a gente chama de umidade crítica ou tensão de água crítica, que é o que o Márcio viu lá. Pode ser por percentual de água ou por tensão de água no solo em KPA. Então, ele atingiu a umidade crítica, você entra fazendo a irrigação, ou entra um pouco antes, logicamente, né? Dependendo de como o seu sistema de irrigação é. Então, a dica é, você que vai começar a fazer manejo por algum tipo de sensor ou de balanço, enfim, tá? O sensor, eu sempre digo, para quem conhece pouco sobre manejo de irrigação, ele é mais adequado, entendeu? Perfeito. E uma última, já emendando o que vocês perguntaram, existe uma métrica de sensores por hectare recomendada? Porque, por exemplo, no caso do pivô lá, você estava com 4 numa área de 70 hectares. 80. E 80. Aqui você já está com 5 mais de 1 por hectare, né? Praticamente. Na verdade, não existe, tá? Uma regra, né? Na verdade, ele vai muito da experiência, bom senso, mas o principal mesmo, a gente sabe que é a textura do solo, tá? Ela é importantíssima, muda a textura, muda completamente a retenção de água no solo. Tá? E o Márcio colocou bem ali, ele colocou nos 4 quadrantes ali, pensando numa distribuição proporcional, até para ele ver o comportamento, né, da irrigação daquele pivô, para depois ele, de repente, vamos supor que ele percebeu que aquela área ali necessita mais sensores. Ele pode ali distribuir mais sensores naquela região. Porque você viu que tem dois sensores que estão iguaizinhos, mesmo comportamento. E tem 2 destoando, um destoando muito e o outro destoando um pouquinho.
né, que deve estar na transição. Então, o Márcio ele fez aquilo ali para iniciar. Mas, por exemplo, quem tem experiência hoje de chegar numa área e perceber que a mesma mancha de solo, logo que prepara e tudo, normalmente ele coloca um sensor a cada 20, 30 hectares, mais ou menos, entendeu? É mais ou menos isso. O cara não se preocupa Para em... ter a visão, né? Exatamente. Mas isso vai muito da experiência e bom senso de quem está realmente realizando a manejo de irrigação. O importante é que você tenha pelo menos um. Isso é importante. No menos. Pelo menos Já é um um ponto de partida, né? Já é um ponto de Isso, já partida. começa a ter Isso a é visão. importante. Ótimo, obrigado. Valeu, Maurinho. Valeu, Maurinho. Mais perguntas, pessoal? Tem aqui no chat, Henrique. Pode perguntar? Boa noite. Qual é o procedimento para a instalação dos tensiômetros no solo e qual o melhor horário para coleta de dados? O horário não tem horário, né? O Márcio acabou de dizer ali, o melhor horário para você olhar o tensiômetro ou qualquer sonda é no horário que tem as raízes estão em atividade, né? Elas estão trabalhando, né, Márcio? Não é isso? Né? Então, assim, é importantíssimo que a pessoa entenda que a planta, quando ela começa a fazer um fluxo de seiva, é que ela tá extraindo água do solo. Inclusive, Márcio, eu vou até fazer um adendo aqui, né? Eu fui me mostrar um vídeo, né, sexta-feira, aqui na Soil, aonde um consultor falava o seguinte, né, numa palestra: olha, nessa estiagem, nessa falta d'água que está tendo, esse calorão todo que está aí, né, falando para os produtores de Conilon, que é 100% irrigado, hein? Né? Eu estou dizendo para todos os meus clientes, não façam adubação, porque a planta não vai se alimentar. Aí ele veio perguntar isso para mim aqui. Eu falei, olha, se ele está falando isso, automaticamente não pode desligar também a irrigação, não precisa irrigar. Né? Porque se ela não está pegando, ela não está absorvendo nutriente, ela também não está absorvendo água. Né? Paradinha, né? Exatamente. Então, assim, isso não é uma verdade. Então, o fato, Márcio, muitas pessoas, né, têm a falsa impressão que o fato da planta, como você me disse, não está fazendo fotossíntese, não está bebendo água. Entendeu, Márcio? Verdade. Né? Então, tem gente, Márcio, falando uma coisa dessa pro produtor. O produtor vem falar comigo. Eu falei, pelo amor de Deus, se ele tá falando isso, ele tá falando que você também pode parar de irrigar. Porque se ela não tá se alimentando, ou seja, ela também não tá se hidratando. Né? Porque o nutriente, ele vem na água. O veículo para transporte dos nutrientes é a água. Ele pode não estar processando, né? Ou seja, metabolicamente pode não estar 100%. Mas pode ter certeza que absorvendo ele vai estar, entendeu? Exatamente. Né? E você deixou claro, a planta ela diminui a sua fotossíntese líquida, né? E passa a fazer o que a gente chama, como é que chama ela tem um gasto energético, ela começa a fazer mais respiração, né? A fotorrespiração, exatamente, a fotorrespiração e a fotossíntese líquida ela cai bastante. E é por isso que algumas vezes a gente tem, né, uma emissão menor de folhas, não é isso, Márcio? Né? Você mostrou ali, né, que a sua planta não para de emitir folha, né? Mesmo na pós-colheita, né, no momento que não é tão adequado, né? Mas por quê? Porque você cria uma condição metabólica, né, e também abiótica, né, interessante para a planta, que é o quê? Você dá umidade no solo, né? Sim. Automaticamente a planta começa a arrefecer, né? Não é isso? Você mostrou lá, né? O solo úmido, a temperatura era 24, o solo seco era 70 e poucos, não é isso? Isso, exatamente. Né? Agora, a questão do posicionamento dos tensiômetros, aí o pessoal tem que dar uma olhada, né? Porque a gente tem manuais, a internet explica também, né, Márcio? A instalação dos tensiômetros, ela segue uma técnica, né, baseada, né, na localização das mangueiras, né, quando é gotejo, ou na distância do tronco, quando é uma lepa, um pivô, enfim, né? Mais alguma, Andrew? Qual é o cuidado que tenho que ter na irrigação após uma fértil? Henrique. O mais importante, eu sempre falo, é primeiro ter que ver a irrigação, né? Porque se você faz a fértil e faz a irrigação, a tendência é aquele nutriente ou ele ser diluído ou ele até mesmo ser levado para uma camada onde você não tem a quantidade de raízes ativas, né, Márcio? Principalmente em áreas arenosas, que é o meu caso, Márcio. A pessoa, se ela faz uma fértil e logo em seguida ela mete uma irrigação, ela está descendo aquele nutriente para uma zona onde você tem menos raiz ativa. Exato. Né?
Então, assim, eu vi lá o Márcio, né? Ele fez primeiro uma irrigação e depois ele meteu a fertirrigação, que é o adequado. Entendeu? Né? E importante também, né, Márcio? Não fazer fertigação em solo totalmente seco, né? Sim, exato. Quer acrescentar alguma coisa, Márcio? Não, tá perfeito. Mais alguma pergunta? Andrew, alguém quer fazer alguma pergunta para o Márcio? Perfeito. Ótimo. Finalizou, Andrew? Finalizou. No chat, tudo certo. Bom, pessoal, aproveitem e vão fazer uma última pergunta. Tem alguma última pergunta aí para o Márcio? Acho que está todo mundo satisfeito, né? Está todo mundo satisfeito. Então tá certo. Márcio, só agradecer a você, né, cara, pela disponibilidade, ficar com a gente aí até 9h30 da noite, né? Foram muitas perguntas, foi uma palestra, né, extremamente importante, principalmente para o momento, né? O momento é de muita atenção, muita cautela, né, muita racionalização da água, né, utilizar de forma eficiente, como você mostrou, e deixo aberto para você a sua mensagem final. Tá. Agradecer novamente aí ao Henrique, né, a toda a equipe aí da 3DR pelo convite. Agradecer também o pessoal que teve a paciência aí de ficar até o final. É um assunto importantíssimo, né, o Henrique? Mas é muito extenso, então não dá para aprofundar em tudo, mas a gente tem uma ampla, né? E o que eu disse, eu espero que a maioria que participou ao vivo aí, que absorva a nossa mensagem, né? Use sensor de solo, para você ter um manejo mais racional da sua água. Obrigado a todos aí, boa noite. Beleza, obrigado, Márcio, mais uma vez, a Andrew aí também, e todo mundo, né, que teve com a gente aí, né, quase 50 pessoas aí, nós atingimos 49, eu acho, né, Andrew? Pessoas ao vivo, não é isso? Isso mesmo. Isso aí. Batemos a 49. Batemos 49 pessoas ao vivo e a gente vai tentar disponibilizar no canal do Márcio Carvalho. Quer deixar aí suas redes sociais, Márcio? Alguma coisa nisso? A gente deixa lá no YouTube. Como é que é o nome do canal lá, Márcio? Márcio Carvalho, tem que olhar aqui, cara, nem sei de cor. Não pode ficar tranquilo que a gente coloca lá na bio da 3D. Isso mesmo. Lá. A gente já coloca tudo certinho lá no Instagram, nas nossas redes sociais. Só seguir a gente, que a gente vai deixar tudo lá. Tá, beleza, a gente vai deixar lá então. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos e a gente se vê em breve aí. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.